Amém. Evangelho de João, capítulo 2, verso 13 diz: E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Aqui nós vemos um texto muito interessante, principalmente para quem está no começo de uma caminhada cristã, onde dentro das igrejas as pessoas começam a achar 1000 respostas, 1000 justificativas para aquelas atitudes de Jesus que elas não imaginavam que fosse bem assim, né? Tipo aquela Jesus dizendo: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Muita gente começa a dar nó nas letras para tentar justificar a questão. Esse texto, por exemplo, é outro texto que dentro das igrejas se busca teologicamente e vai-se para os originais e 1000 coisas para tentar justificar o que Jesus fez. Jesus foi, desceu o couro e acabou a história, irmão. Está aqui o texto. Pegou lá um chicote, os seus cordéis e mandou ver, sai da frente porque o homem está furioso e ninguém conseguiu encostar a mão nele. E ele está furioso. Depois os discípulos lembraram de uma frase que diz: o zelo da tua casa me devorará. Amém, irmão? João 20, 21, o que é que diz lá, hein? Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Se você tem uma visão espiritual e vê a casa do Senhor sendo profanada, esse zelo tem que te corroer. Foi o que aconteceu com Jesus. E ele diz: se o Pai me enviou de determinada maneira, como ele me enviou, eu também envio vocês. E nós precisamos entender, como já temos dito, nesses últimos dias, exatamente quais são os passos de Jesus. Porque muita gente diria: não, mas isso foi naquela época. Eu já ouvi isso. Muita gente, isso foi naquela época, porque as pessoas estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Opa, e hoje? Mas hoje Jesus não está na terra fisicamente, mas eu estou. Amém? Eu estou. Ele falou: olha, como o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês. Eu vou para o Pai, mas vocês continuam na terra. Pai, qual foi a oração dele? Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Pai, eu os dei a tua palavra e o mundo os odiou. E ele falou assim, olha, para vocês eu digo o seguinte, assim como perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Mas se guardaram a minha palavra, vão guardar a palavra de vocês. Agora, irmão, Jesus era um camarada terrível. Você tem que ser terrível. Ele era revolucionário, ou não. Pelo menos na minha vida ele foi revolucionário. Ele me arrancou de debaixo dos pés do diabo. Na mão poderosa dele, me arrancou de debaixo dos pés do diabo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, me deu um novo cântico. Ele fez uma tremenda de uma revolução na minha vida. Jesus, para mim, é um revolucionário. Ele me libertou da potestade do ar, de principados e potestades. Ele fez uma revolução. Ele mudou o governo da minha vida. Isto não é revolução? Jesus Cristo mudou o governo da sua vida? Então isto é revolução. Ele é ou não é um revolucionário? Está provado que Jesus é um revolucionário. Você quer se assemelhar ao teu Senhor, ao Mestre por excelência? Você também tem que ser um revolucionário. Assim como Jesus mudou o curso da nossa vida, utilizando-se de tantas pessoas ao longo desses 2000 anos, também quer nos usar para mudar o curso da vida de muita gente. Mas não é com beijo e abraço. A Bíblia fala, a única vez que a Bíblia fala que Jesus ganhou um beijo... Amém, meu irmão? Você sabe qual foi o único beijo que Jesus Cristo ganhou? Escrito na Escritura? Você sabe, né? Então, meu irmão, aqui o texto diz que estava próximo a Páscoa dos judeus. Tem um monte de igreja por aí celebrando Páscoa também. Jesus subiu a Jerusalém e achou aonde? No templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Aqui diz que estava no templo. Então ele passa de mão em alguma coisa e faz um azorrague, ele faz um tumulto e lançou todos fora do templo. E ainda diz que lançou também os bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Jesus fez o maior tumulto. Depois acusaram ele lá, usaram isso como acusação. Ele fez um tumulto no mercado do templo. Ele fez o maior tumulto, ele bateu em pessoas. Ele desceu o chicote, ele soltou pombos, ele expulsou os animais, ele jogou dinheiro para o alto, ele fez a maior bagunça lá no templo. E foi acusação e mais acusação, até que um cidadão lá chega ao ponto de dizer assim, ele é digno de morte. Vamos levá-lo para ser crucificado. E aí começa a história de Jesus e a nossa revolução, a nossa libertação gloriosa, majestosa, da qual nós não abriremos mão. Eu não abro. E você? Eu não sei se você vai abrir mão. Eu sei que eu não abro. Eu estou buscando a direção. E na porta que Jesus me mandar entrar, eu vou entrar. E uma coisa eu já vi, que domínio e poder só Jesus Cristo tem. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Quando ele decide, ninguém impede. Quando ele determina, ninguém pode ousar fazer o contrário. Ele é Senhor e é absoluto. Já aprendi isso. Já aprendi na teoria e na prática. Amém, meu irmão? Então, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Ele diz, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Quer dizer, não façais da casa de meu pai uma casa de vendas, de negócio. Ou seja, na casa do meu pai, no templo, só pode ser tratado coisas espirituais. Mas o que tem lá dentro do templo? Naquele mercadinho lá que Roma já está dominando. Já tem um monte de gentio que nem poderia estar lá. Já tem um monte de gente vendendo coisa que não era para vender.
animais defeituosos para serem oferecidos a Deus por uma oferta mais em conta, um monte de coisa que já não tinha nada a ver com o espiritual, pessoas trabalhando ali no mercado do templo, mas as coisas não seriam designadas aos cofres do templo, seriam dadas para Roma, para o império que está lá dominando. Roma é quem está administrando o mercado do templo, ou seja, aquilo ali virou apenas uma fonte de renda. Jesus ficou irado. Por que que Jesus ficou tão preocupado? Por que que Jesus não simplesmente ignorou? Sabe por quê, meu irmão? Eu vou te explicar por quê, e é aí a nossa luta. Muita gente diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Pastor, por que você não esquece os outros? Prega o teu evangelho, prega a tua palavra. Já teve gente, inclusive, aqui que ligou para dizer: pastor, tu tem uma palavra poderosa, esquece essa gente por aí, esquece todo mundo. Eu digo assim: muito obrigado pelo seu conselho, mas eu vou ficar com a direção do meu Deus. Ah, você é uma pessoa que não aceita conselho. Eu falei: não aceito mesmo. Eu não aceito conselho de ninguém. Nem de pai, nem de mãe, nem de filho, de ninguém. Porque a partir do momento que Deus está falando contigo, te dando uma direção, meu irmão, você tem que andar nela. Quer ficar de pé? Anda nela. Não dê ouvidos a mais ninguém. Você não acha melhor para o inferno o que eu acho melhor? Eu vou seguir o que Jesus me disser. Seja loucura ou não, vou seguir o que Ele disser. E eu aprendi a ouvi-lo. Ele tem condições de falar comigo. Ele sabe o canal, a maneira de falar como eu o compreendo. E se eu estou de pé, é uma prova de que até aqui me ajudou o Senhor. Então, por que que Jesus se preocupou com essa questão do templo? Jesus não poderia ter ignorado, ou sei lá, usado outro caminho? Meu irmão, a questão é a seguinte: as pessoas são ovelhas ingênuas. As pessoas são ovelhas ingênuas. Um abismo faz o quê? Chama outro abismo. Se você não corta o mal pela raiz, daqui a pouco aquilo que todo mundo está chamando, sabe que é profano, daqui a pouco passa a chamar de santo, por uma força. A mídia está aí fazendo a cabeça de tanta gente. Então, se você vê que alguma coisa está errada, e você faz vista grossa, você está sendo cúmplice daquilo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a luz tem que resplandecer nas trevas, dissipar as trevas, pois as trevas não conseguem prevalecer contra a luz. Quando você olha o erro e diz: ah, deixa aquilo para lá, alguém vai ser tragado pelo aquele erro. Quando você olha um laço armado, você enxergou o laço e se desvia, quem vem atrás de você pisa nele, você é culpado. É por isso que eu me levanto mesmo contra tudo e todos. Eu desafio mesmo, é delegado, é juiz, é promotor, é traficante. Quem quiser, eu desafio mesmo. Essa é a minha ideologia de vida, pois a minha Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Portanto, se eu vejo um laço armado para o meu semelhante, eu tenho que desfazer aquele laço. Se eu vejo uma pedra no meio do caminho, naturalmente falando, outro dia, meu irmão, a minha esposa é testemunha, eu parei o carro no meio da rua para tirar uma pedra. Eu passei, a pedra está lá, o paralelepípedo. Passei no meio da rua, desviei, estava com pressa. Na volta, horas depois, a pedra estava no mesmo lugar. Eu parei o meu carro no meio da rua, desci, joguei o paralelepípedo lá no meio, voltei, entrei no carro e segui meu caminho. E um pateta que estava do lado, ali, bem do lado da calçada, ficou olhando eu ter aquela atitude, para vergonha dele. Quando eu era criança, tinha uma música que eu gostava muito, que ela dizia assim: toda pedra no caminho você tem que retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Você lembra dessa música? E eu aprendi essa filosofia. Se existe um mal no meu caminho e eu vi, se Deus me permitiu ver o mal e não cair na cova, é porque Ele quer que eu tape aquela cova para que outro que vem atrás de mim não caia. É assim que eu enxergo as coisas. Por isso, quando eu vejo a profanação no templo, graças a Deus aqui não, porque aqui eu tenho pulso.
Aqui no templo não profana. Aqui eu tenho pulso e dobro os meus joelhos para buscar a direção. Mas quando eu vejo outros templos profanados, eu me levanto contra eles. E tem mais, eu sou forte, porque o meu Deus me tem dado a direção. E quem anda na direção de Jesus Cristo só tem uma condição, é de ficar de pé e acabou a história. Então, meu irmão, aqui Jesus está dizendo, ele está preocupado, ele está fazendo isso porque ele está querendo tirar aquilo que é pedra de tropeço para as pessoas. Tem gente lá no maior mercenarismo dentro do templo. O que vai acontecer com as crianças que estão se criando e contemplando aquele lixo? Serão futuros mercenários iguais aos seus pais. Jesus precisava deixar registrado uma história de que ele se levantou contra aquilo. Todo judeu agora iria contar a história de que o tal Jesus, Yoshua HaMashiach, foi lá e jogou tudo por terra. E as crianças, quando ouvissem, depois de adolescentes e jovens, quando ouvissem essa história, iam ter uma chance de não cair na mesma cova. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, vou te dizer uma coisa, até quem não é crente, até quem não é evangélico tem me parado aí no meio da rua e tem dito assim, eu tenho ouvido você na rádio. Eu digo assim, eu falo algumas coisas que muita gente não gosta de ouvir. E gente que não é crente, não vai a igreja nenhuma, nunca foi, diz assim, não, mas o que você fala é bom. O que vai ser dessa pessoa no amanhã? Talvez seja um salvo, eu não sei. Talvez seja um salvo. Agora, se Jesus passasse lá pelo templo, desfilasse lá, e aí? Estão vendendo ali, ó. A lei diz que tem que oferecer a Deus um cordeiro, sem mancha, né? Perfeitinho. Aí Jesus passa e vê o camarada vendendo um cordeiro todo manchado, com o olho cego, e ele fica caladinho. Diz a Escritura, quem cala, diz a Escritura, não diz o provérbio popular, quem cala consente, né? Muitas vezes é a verdade. Nem sempre é a verdade. Às vezes você ficar calado não é que você consentiu com nada, mas às vezes é. Porque você está consentindo uma situação que você pode mudar. Quando você não pode mudar uma situação, é diferente. Agora, eu vou dizer uma coisa, não tem nada na face desse planeta que a igreja não consiga mudar. Nada. Tem mais. Eu não conseguirei acabar com o homossexualismo, mas te garanto que eu já livrei pessoas dessa prática maldita. Eu não consigo acabar com a prostituição, mas te garanto que pessoas já se converteram dessa prática pela minha pregação. Eu não consigo acabar com o tráfico, mas eu te garanto que tem traficante que já largou as armas por causa da minha pregação. Tem que fazer alguma coisa, irmão. Tem que se mexer. E não interessa onde eu piso, eu prego o que Jesus manda. Não quero saber quem está me ouvindo, quem deixou de ouvir, se está armado, se está chupando picolé, não me interessa. Meu caráter foi forjado para essa guerra. Eu não me calo para ninguém. Então Jesus está dizendo, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de vendas. Olha a identificação de Jesus. Vocês estão fazendo do templo casa de vendas? Não, vocês não estão fazendo do templo casa de vendas. Vocês estão fazendo da casa do meu pai. Havia uma identificação de Jesus com o local de culto. Ora, mas ele mesmo vai dizer para a mulher samaritana, mulher, chegou a hora, agora não adorarão nem em Jerusalém, nem nesse monte, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adora em espírito e em verdade. Quer dizer, Jesus não está nem dentro da ideologia, não está nem preocupado com um local específico de adoração. Porém, ele entende a visão das pessoas a respeito do templo e ele vê que não pode deixar aquilo ali passar em branco. Ele diz, aqui é a casa do meu pai. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Isso acontece contigo, irmão?
Outro dia eu passei perto de uma Assembleia de Deus no bairro de Cascadura e terminava aquela profanação que eles chamam de culto, porque nas Assembleias de Deus culto para mim é profanação. E eu vi sair dezenas de jovens daquele lugar, saiu muitos jovens daquele lugar, e eu me compadeci, eu disse, Jesus, olha só, quantos jovens saindo de dentro desse negócio, quantas pessoas a caminho da perdição. E o que acontece com aquelas pessoas? Muitas pensam que estão servindo ao Deus verdadeiro. Muitas pensam que estão servindo ao Deus verdadeiro, como muitos de nós, irmãos, já estivemos em lugares onde acreditávamos que estávamos servindo a Deus. Estou falando em lugares chamados igrejas evangélicas. O conceito de igreja evangélica se perdeu a tal maneira que até agora 2 homossexuais aí casaram e isso está dizendo, isso é um marco para o evangelho. Espera a filmagem que eu vou mostrar o marco do evangelho. Espera a filmagem que eu vou mostrar o que é o marco do evangelho. Eu vou mostrar o que é evangelho. Porque o conceito do evangelho ficou tão profanado e tão corrompido, porque as pessoas começaram a ser complacentes. Começaram a aceitar demais. Vamos pregar a paz e amor. É tão bonito pregar a paz e amor. Enquanto estava se pregando a paz e amor, a profanação e a corrupção estava criando raízes e colocando os seus ramos para cima. Hoje, a igreja, quando olhou, já era. Ela se tornou a minoria, se tornou menos expressiva. E agora, qualquer palhaço tem coragem de se dizer evangélico, porque a igreja perdeu a sua força. Se a igreja tivesse se mantido, as pessoas pensariam 2 vezes antes de se dizer evangélico. Por exemplo, aqui, quantas pessoas já disseram para mim, não, eu não vou lá na tua igreja não, porque a palavra lá é muito forte. Entende isso? E teve uma pessoa que eu conheci que não disse para mim, mas disse para outro a mesma coisa. Não, a igreja lá é boa, mas a igreja lá, a palavra lá é muito forte. Eu não aguento não, eu prefiro uma outra igreja batista, uma igreja presbiteriana que é mais mansinha. Se a igreja tivesse mantido o prumo da palavra, esses gays agora não estariam se dizendo pastores evangélicos. Então, você tem que se levantar contra o mal, cortar o mal pela raiz, mostrar o seu radicalismo religioso. Crente que é crente tem que ser radical, só existe um Deus e é o nosso. Eu sou crente, sou radical, nenhuma outra religião desce na minha garganta. Enquanto eu viver, não desce. Eu sou terminantemente radical. Eu sou intolerante com qualquer outra religião. Não aceito e ponto final. Para mim só há um Deus, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo. Não tem outro e acabou a história. Isso é radicalismo? É. Isso é intolerância? É. Eu não aceito e ponto final. Dou em quem doer. Não gostaram? Continuo morando no mesmo lugar. Quando eu andava nas trevas, totalmente cego nos sofrimentos físicos e espirituais, foi esta palavra que me libertou. Então acabou a história. Só reconheço um Deus e só reconheço uma religião, que é a minha. Só reconheço um Deus que é o meu. Todos os outros são demônios. E acabou a história. Acabou a história. E essa liberdade de expressão não é garantida por Constituição, é garantida pelo meu caráter. Eu não preciso que palhaço escreva a lei para me dar direito de nada. O meu direito é gerado pelo meu caráter, pela minha dignidade, pela obra do meu Deus na minha vida. Então, irmão, Jesus não simplesmente passou pelo templo como poderia ter passado. Ele resolveu entrar, pegou nas mesas, sai daqui, seus mercenários. Quando um tentou resistir, ele desceu o chicote. Foi um tumulto generalizado e ninguém conseguiu colocar a mão nele. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Amém, meu irmão? Você já aprendeu isso? Como o Pai me enviou,
eu vos envio a vós. Irmão, ninguém encosta a mão em você enquanto não chegar a sua hora. Por isso, meu irmão, revolucione, tumultue com a santidade, com a verdade, pregue a palavra, seja radical, solta a língua, deixa Deus te usar. Porque enquanto não chegar a tua hora, ninguém toca em você. E quando Deus permitir tocar em você, é para que o nome dele seja glorificado e você parta em direção à tua coroa. Isto é evangelho. Só isto é evangelho. Os discípulos lembraram: o zelo da tua casa me devorará. Sabe o que é ser devorado? Imagina você ser comido vivo. Jesus, o zelo da tua casa me devorará, quer dizer, está sendo corroído, por quê? Porque está vendo as coisas santas sendo profanadas, e tem gente que nem se toca para nada, insensíveis, mortos, tem gente que não se toca com nada, está vendo um monte de profanação, aí vem com aquela covardia estúpida, esparrafada, não, cada um dará conta a Deus, e você também, omisso, também vai dar conta a Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A ideologia de Jesus Cristo é: o que eu vos digo ao pé do ouvido, apregoai nos telhados. Jesus não precisa de agente 007, meu irmão. Ele precisa de gente que se mostre. Ele disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ser devorado por alguma situação significa, quer dizer, é uma situação extrema, está sendo corroído por alguma coisa que o está perseguindo interiormente, martelando o ser dele. Ele não consegue ver aquilo e ficar quieto. Ele não consegue ver e ficar quieto. Ele não enxerga limites. Não, mas se eu me meter com esse pessoal todo aí, será que vão me pegar? Será que vão me esquartejar? Não interessa, eu estou sendo corroído e eu não posso ficar quieto. Não posso ficar parado. Se vou viver, se vou morrer, não interessa. Interessa que eu não posso ficar omisso. É isso que quer dizer: o zelo da tua casa me devora. Eu não consigo ficar quieto. Aí diz: responderam, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Isso tem 2 sentidos, eu até concordo com a interpretação de João, quando diz, ele falava do templo do seu corpo, porque os discípulos lembraram disso, depois ao 3º dia, quando ele ressuscitou. Tudo bem, tem essa palavra profética aí, mas eu creio que tem mais alguma coisa, igual quando Jesus disse, perdoará o teu irmão 70 vezes 7, que dá 490, e justamente no cumprimento das 490 semanas proféticas de Daniel, ele pisará sobre o Monte das Oliveiras para dar perdão à nação de Israel. E aqui também eu acredito que essa palavra é profética, quando diz que derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Eu acredito que também isso aqui é profético e literal para o templo que será erguido agora no 3º milênio, que corresponde simbolicamente ao 3º dia. E neste 3º milênio, quando o templo for restaurado, nós sabemos que Jesus Cristo virá e se assentará nele para reinar de Jerusalém para todos os povos da terra. Então, disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Aí vem a interpretação, mas ele falava do templo do seu corpo, quando pois ressuscitou dos mortos. Seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus
não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia o que havia no homem. Aqui não está falando do que é o homem, a essência do homem, o ser genérico do homem. Não, mas a expressão está dizendo, ele sabia o que havia no homem. Da ideia de que estaria dentro do homem uma coisa que não deveria estar. É isso que eu entendo aqui. Então, veja bem, irmão, Jesus está ali curando muita gente, tem uma multidão seguindo, mas João escreve dizendo, João é aquele discípulo íntimo, lembra? Que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, a quem a Escritura chama de discípulo amado, que é João. Esse João escreve dizendo que Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Amém, meu irmão? Você tem que ter um discernimento. Não importa que as pessoas estejam usufruindo do seu ministério, vamos assim dizer, que você passe por aí e hajam curas, milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Se ele não confiava nas pessoas, nós temos que tomar cuidado com a nossa confiança. Quanta gente já tem decepcionada por aí. Ô irmão, está desviado por quê? Não, me decepcionei na igreja. Ué, na igreja? Paulo fala dos falsos irmãos. Paulo fala que foi traído, que foi abandonado. Não fala? E aqui a Escritura já está deixando o exemplo. Jesus não confiava neles porque a todos conhecia, porque ele bem sabia o que tem no homem, ou seja, a vaidade que tem no homem faz com que o homem negue a Cristo. O orgulho que está no homem não é algo original. Deus não criou o homem cheio de vaidade, cheio de orgulhos. Não criou. Mas o homem deixou que isso viesse para dentro de si. E essas coisas que o homem deixou vir para dentro de si, esse desejo de exaltação, orgulho, vaidade, a prepotência, isso faz com que as pessoas sejam infiéis e acabem negando, traindo o próprio Cristo. Judas traiu Jesus por quê? 30 moedinhas de prata. Dizem os estudiosos que nem daquelas moedas ele não precisava, que pertencia a uma família rica, mas traiu. Por quais motivos? Sejam quais forem os motivos, são motivos errados, mas levaram Judas ao inferno. Então, irmão, para nós concluirmos aqui mesmo, pois queremos orar e orar muito, Jesus está curando, está operando, está ensinando sinais, prodígios e maravilhas, mas aqueles mesmo que ele curava, ele não confiava. Está escrito aqui? Bem, se está escrito, é bom que a gente siga aquilo que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.